medieval. Este período medieval começou no século V, o século da queda do Império Romano do Ocidente, e vai se estender até o século XV, período em que ocorre a queda do Império Romano do Oriente. Este período, que é bastante longo, ele foi recheado de momentos históricos bastante diferentes, tanto na parte oriental quanto na parte ocidental do ex-mundo romano. A primeira coisa a lembrarmos sobre o período medieval é que este medievo europeu foi pautado por uma feudalização da Roma ocidental, ou seja, aonde antes tínhamos o mundo romano ocidental, agora temos uma sociedade formada por vários reinos bárbaros diferentes e que promoveram a ruralização da economia e da sociedade europeia neste período. O feudalismo foi um modo de produção existente ao longo da chamada Alta Idade Média. O feudalismo é um modo de produção econômico, político e social que predominou em algumas partes da Europa Ocidental entre os séculos V até o século X. Este feudalismo não aconteceu ao mesmo tempo, ele não foi igual em todas as partes da Europa Ocidental. Por feudalismo, nós entendemos este modo de produção que foi caracterizado por uma política descentralizada, mas lembre-se, no período feudal existe um rei, este rei tem poder de direito, mas ele não possui o poder de fato. Por quê? Porque o poder de fato está nas mãos da nobreza feudal, que é aquela classe proprietária de terras. Portanto, no feudalismo, a política é descentralizada do poder real, centralizada nas mãos da nobreza feudal. Portanto, nós vamos ter um poder político particularizado nas mãos dessa nobreza. Além desta política descentralizada das mãos do rei, durante o modo de produção feudal, a economia vai ser basicamente agrária e autossuficiente. Economia esta, característica esta, que o mundo ocidental herdou da invasão dos povos germânicos. Esta economia agrária e de subsistência vai caracterizar boa parte da Europa Ocidental. Mas lembre-se, a economia é agrária, ela é de subsistência, mas ainda existe uma pequena parcela de comércio, ainda nós vamos ter uma pequena circulação monetária por todo este período. Portanto, é falso qualquer questão de vestibular que diga que durante o feudalismo houve o fim da atividade comercial, houve o fim da atividade monetária. Isto é falso. Nós vamos ter um declínio dessas duas atividades, com a preponderância da atividade agrária autossuficiente. No plano social, o feudalismo caracterizou-se por ser uma sociedade rigidamente hierarquizada, ou seja, uma sociedade dividida em 3 ordens. Quais são essas 3 ordens que compõem esta hierarquia social do medievo europeu? A primeira ordem, nós dizemos que é a igreja, ou seja, o clero. A igreja é detentora do poder espiritual, porque ela mantém uma mentalidade teocêntrica, e ela é detentora também do poder temporal. O que é o poder temporal? É aquele poder proveniente das riquezas materiais. Não podemos esquecer, a igreja também é uma senhora feudal. Portanto, a primeira parte desta ordem social existente no feudalismo está a igreja, o clero. Alguns vestibulares se referem ao clero como aqueles que rezam ou os oradores durante a Idade Média. A segunda parte desta hierarquia social, nós vamos ter a nobreza feudal, que nós chamamos de nobreza feudal laica. Quem é a nobreza feudal laica? É aquele proprietário de terras que não possui cargos dentro da igreja. Este senhor feudal vai compor esta ordem social e nós vamos chamá-los de os que guerreiam. Alguns vestibulares, aqui no Paraná, se referem ao senhor feudal como os belatores, aqueles que têm sua vida dedicada à atividade bélica,
as guerras. A terceira composição desta ordem social nós vamos chamar de servos, que é aquele antigo plebeu, que é aquele antigo escravo do mundo romano, que com a sua fixação no campo foi se tornando um servo através do pagamento de várias obrigações feudais. Quais são essas obrigações? A talha, a corveia, a banalidade, a prestação, a mão morta. Ele também está ligado ao pagamento de impostos, mas possui uma liberdade maior do que o servo. Este vilão normalmente mora naquelas vilas que ficam ao redor do sistema feudal, da grande propriedade. Nesses estamentos feudais, nestas ordens feudais, então nós vamos ter a primeira ordem, que é o clero, que são os oradores. Na segunda ordem, a nobreza, que são aqueles que guerreiam. Na terceira ordem, nós vamos ter o servo, que é aquele que só trabalha e sustenta toda esta economia feudal. E podemos ter também o vilão, que é um homem mais ou menos livre e que muitas vezes depende de um senhor feudal e, portanto, também está sujeito ao pagamento de impostos. Toda a sociedade feudal, toda esta ruralização, ela começou no século V, da formação aí das características de dois povos. Quais são esses povos? Os romanos e os germanos. Nós dizemos que toda a sociedade feudal surgiu da combinação de elementos romanos com os elementos germanos. Quais os elementos germanos que compuseram a formação do modo de produção feudal? O principal elemento germano foi o comitatus e o benefício. O comitatus e o benefício eram instituições germânicas que geravam uma dependência entre proprietários de terras e entre cavaleiros e os seus chefes militares. Deste comitatus e desse benefício, nós vamos ter aí a principal característica da sociedade feudal, que vão ser aquelas relações de sucerania e vassalagem. Alguns vestibulares não usam o termo sucerania e vassalagem. Alguns vestibulares utilizam o termo a relação feudo-vassálica. Então, as relações feudo-vassálicas significam a mesma coisa que relação de sucerania e vassalagem, ou seja, a troca de favores entre proprietários de terras. Mas lembre, as relações de sucerania e vassalagem são relações que ocorrem na horizontal. Por quê? Porque são relações apenas entre proprietários de terra. É uma relação que pode ocorrer entre a ordem da igreja e a ordem do senhor feudal. Ela nunca ocorre na vertical. Relembrando então, as relações feudo-vassálicas são as bases da sociedade feudal, porque elas caracterizam a sociedade como um todo e justificam o porquê desta servidão. A própria igreja, que é uma senhora feudal, justifica o poder da servidão porque ela precisa da mão de obra do servo. Havia um bispo na Idade Média que dizia assim: Deus quis que entre os homens uns nascessem servos e outros nascessem senhores, de modo que o senhor obedece a Deus e o servo obedece a seu senhor. Com esta frase, então, a igreja, que é detentora deste poder ideológico durante a Idade Média, ela justifica e mantém a servidão, da qual ela também se sustenta. Falando nesta Idade Média, vamos lembrar o seguinte, que além do feudalismo, a Idade Média também é pontuada por outros fatos ao longo desses 1000 anos. Um desses fatos vai ser a formação de um reino bárbaro de relativa duração ao longo da Idade Média. Este reino bárbaro durou do século V ao século IX e ocorreu no espaço da Europa Ocidental, onde hoje é uma parte da França. Este reino bárbaro nós vamos chamar de Reino dos Francos ou Império Carolíngio. Este Império Carolíngio, ou Reino dos Francos, ele vai começar com uma dinastia, a chamada dinastia Merovingia, e a partir daí, desta dinastia Merovingia, é que vai haver a transição para uma outra dinastia, a chamada dinastia Carolíngia. Por que que houve essa transição? Porque os últimos reis da dinastia Merovingia não possuíam o poder de fato, não se interessavam pelo governo. E aí, este poder político de fato, dentro do reino dos francos, da dinastia Merovingia, era comandada por um
membro do governo chamado mordomo do paço. No século VII e no século VIII, o principal mordomo do paço foi um membro da dinastia carolíngia, chamado Carlos Martel. O Carlos Martel foi importante porque no ano de 732 ele impediu a invasão dos árabes dentro do Império Carolíngio através de uma batalha chamada Batalha Poitiers. Então, só revisando, nos vestibulares, falando sobre o Império Carolíngio, nós vamos sempre lembrar do Carlos Martel e a Batalha do Poitiers. Um desses fatos, então, foi o feudalismo e a formação dos reinos bárbaros, principalmente do Reino dos Francos ou Império Carolíngio. Um outro dado, um outro ponto importante, bastante explorado nos vestibulares, vai ser sobre o Império Romano do Oriente. Império Romano do Oriente, nós já falamos aqui, que é a mesma coisa que Império Bizantino. O Império Bizantino, ele perdurou durante toda a Idade Média. Ele foi do século V até o século XV. Este longo período do Império Bizantino vai ser pontuado principalmente pelo governo do imperador Justiniano. Todo vestibular que for falar de Império Bizantino vai se referir ao governo de Justiniano. Por quê? Porque Justiniano foi aquele imperador que reconquistou territórios do Império Romano do Ocidente que estavam sob o domínio de povos germânicos. No governo de Justiniano também, ele elaborou, ele compilou obras do direito romano e formando então a base do direito ocidental hoje. Este grupo de leis que ele compilou do direito romano foi chamado de Corpus Juris Civilis ou Código de Justiniano. Corpus Juris Civilis, Código de Justiniano, então é o conjunto de leis que surgiram aí no governo do Justiniano dentro do Império Bizantino. Após o governo do Justiniano, o Império Bizantino, principalmente a partir do século IX, ele começa a entrar em decadência, porque os imperadores não mantiveram a mesma força, porque perderam novamente os territórios para os povos germânicos e principalmente porque no Império Bizantino houve um fato religioso muito importante, que é bastante explorado nos vestibulares. Que fato é esse? Este fato chama-se o Cisma do Oriente, que aconteceu no ano de 1054. O que foi o Cisma do Oriente? Foi uma divisão dentro da Igreja Católica por divergências de como interpretar os dogmas estabelecidos pela Igreja Católica de Roma. No Império Bizantino, por causa da influência da Grécia, era muito comum os padres, os bispos, a população em geral, discutir bastante os assuntos religiosos. Era o assunto que eles mais conversavam, era a religião. E eles começam a discutir sobre dois itens dos dogmas da Igreja Católica. Um desses itens chama-se monofisismo. O outro item chamava-se iconoclastia. O que era o monofisismo? Os padres da Igreja Católica do Império Bizantino divergiam daquela ideia de que Cristo é baseado na Santíssima Trindade. Para eles, Cristo deveria ser visto apenas por uma natureza, a natureza divina. Por isso, monofisismo. A iconoclastia é quando eles começam a se colocar contra o uso de imagens, inclusive alguns padres não autorizando o uso de imagens nas igrejas bizantinas. Então, por causa das divergências sobre o monofisismo e a iconoclastia, no ano de 1054 ocorre o Cisma do Oriente e a Igreja Católica sofre o seu primeiro rompimento e vai ficar dividida entre a Igreja Católica Apostólica Romana, cuja sede seria Roma e a autoridade máxima seria o Papa, e a Igreja Ortodoxa Bizantina, cuja sede seria Constantinopla e a autoridade máxima seria o Imperador. Por causa desse cisma do Oriente, é que no ano de 1096, o Papa Urbano II vai promover a formação de um batalhão de homens para tentar reunificar essas igrejas. Do que eu estou falando? Das cruzadas. Essas cruzadas, então, foram organizadas pela Igreja Católica com dois objetivos. Primeiro, reunificar as igrejas católicas separadas desde o Cisma do Oriente. Lembre bem, Cisma do Oriente, 1054. As cruzadas foram organizadas logo em seguida, em 1096.
O segundo objetivo das cruzadas foi recuperar a cidade de Jerusalém, que era dominada pelos árabes. Este objetivo foi cumprido pelas cruzadas. O outro objetivo, que era a reunificação das igrejas ortodoxa e católica romana, não aconteceu. Aliás, este objetivo não aconteceu até hoje. Até hoje, essas duas igrejas são separadas. Só que hoje a igreja bizantina é chamada de Igreja Ortodoxa Grega e é comandada por um patriarca. Qual a importância das cruzadas dentro da Idade Média? As cruzadas foram responsáveis pela decadência do sistema feudal, pela volta das atividades urbanas, pela volta das atividades comerciais e por uma grande circulação de moedas. Então, as cruzadas, que ocorreram entre o século XI e o século XIII, foram de vital importância do ponto de vista comercial, porque elas reabriram o comércio via Mediterrâneo para o monopólio dos europeus, além de promoverem o surgimento aí de uma grande atividade comercial, uma grande atividade urbana, que vai gerar mais tarde a decadência desse sistema feudal, o fortalecimento do poder político do rei e o declínio do poder econômico do senhor feudal. Com essas cruzadas, as feiras medievais, elas passam a ter enorme importância, o comércio começa a fervilhar nessas feiras e uma nova classe começa a se sobressair. É a classe dos mercadores. Nós podemos chamar de mercadores, de burguesia, de comerciantes. Esta classe, junto ao rei, vai começar a exigir uma nova sociedade, uma nova orientação econômica que favoreça o comércio, já que o feudalismo tem como característica a posse da terra, uma economia agrária. Nesse sentido, as cruzadas vão promover esse desenvolvimento comercial, este grande desenvolvimento urbano, o crescimento da importância social da burguesia, a decadência do sistema feudal, a decadência do senhor feudal e vai promovendo aos poucos aí o poder político do rei ficando mais forte, este rei passando a ter um poder político não só de direito, mas também de fato. Com essas cruzadas vão surgir várias feiras na Idade Média, entre o século XI, XIII, XIV. São as chamadas feiras de Flandres, a feira de Champagne, a feira de Frankfurt, a feira de Colônia e a chamada Liga Hanseática. O que foi a Liga Hanseática? A Liga Hanseática era uma associação de cidades que ficavam próximas ao Mar do Norte, ou seja, aonde hoje mais ou menos é o norte da Alemanha, as cidades que ficavam margeando esse Mar do Norte formaram uma associação com o objetivo de promover, de expandir o comércio dessas cidades. Então, a Liga Hanseática, as feiras medievais de Flandres, Champagne, Colônia, Frankfurt, vão ser responsáveis por cada vez mais pela decadência do sistema feudal e pela passagem, pela transição desta sociedade feudal para uma outra sociedade, baseada no comércio e na circulação de moedas, baseada, portanto, na acumulação de capital. Por isso, a partir do século III, nós vamos ter um momento da história que nós chamamos de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, a partir do século XIII, esse momento vai se evidenciar muito forte e é isso que os vestibulares vão cobrar de nós, que nós tenhamos o entendimento de que é no século XIII que nós vamos começar a ter a decadência do sistema feudal, a formação de um outro modo de produção social, econômico, chamado capitalismo. Mas atenção, o sistema feudal caiu neste momento? Não. O feudalismo, ele vai existir, ele vai subsistir, ele vai manter os seus vestígios na Europa Ocidental até o século XVIII. Somente no século XVIII, com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial, nós vamos ter um xeque-mate total no mundo feudal. Nós não podemos dizer que a partir do século XIII, com esta transição, acaba o feudalismo e começa o capitalismo. Não esquece, nós temos um momento de transição. É comum os vestibulares utilizarem o seguinte termo: a transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista. Quase não se usa mais o termo Idade Média, Idade Moderna.
neste momento histórico se dá a transição de uma sociedade para outra. Por que se usa esse termo? Porque a sociedade burguesa e capitalista que nós vivemos hoje, ela é um reflexo deste momento histórico. Toda essa sociedade burguesa, capitalista, globalizada que nós vivemos hoje, ela vai acontecer, ela vai começar a se estruturar nesse momento histórico de transição, ou seja, neste momento em que o comércio se desenvolve a patamares grandiosos, é que começa a se formar, a se estruturar esta sociedade capitalista e burguesa que nós vivemos nos dias de hoje. Por isso a importância desse momento histórico, por isso ele é bastante cobrado nos vestibulares e exigem de nós não a memorização dos fatos, mas a compreensão dessa estrutura que se forma a partir do século XIII e vai permanecer ao longo da chamada Idade Moderna, da chamada Idade Contemporânea, até os dias de hoje. Até porque alguns economistas e alguns historiadores comungam de uma única ideia. Qual ideia? De que com as cruzadas, lá no século XI, é que começou o atual processo de globalização. Então, se nós formos pegar em um momento histórico o início desta globalização que o mundo vive hoje, alguns economistas e alguns historiadores dizem que foi com as cruzadas. Já uma outra tendência historiográfica vai dizer que a atual globalização vai começar no século XV, quando ocorrerão as grandes navegações, a expansão marítima.